hoje. E desde que ela passou o tema, eu pensei, é um tema difícil. E daí, quando eu fui estudar, eu achei um tema difícil mesmo, mas trouxe bastante reflexão. Porque esse é o desafio das parábolas de Jesus, a gente vê como a gente aplica elas no nosso dia a dia, por isso que nem sempre é fácil. Mas vamos lá. E antes da gente falar da parábola em si, como eu comentei, é importante a gente entender por que Jesus falou através de parábolas e por que parábolas, por que não de outra forma. Então eu trouxe aqui alguns benefícios, como que a parábola ajuda no nosso entendimento. O primeiro dele é que tem diversas pesquisas, eu não trouxe quais são, mas tem diversas pesquisas que falam que o maior obstáculo à compreensão de uma mensagem, seja ela qual for, é a nossa tendência de pré-julgar aquilo que está sendo falado. Então vocês imaginem Jesus, lá na época dele, tentando falar sobre reencarnação, sobre a vida após a morte, sobre não julgar, não condenar o pecado alheio, se não fosse através de parábolas. As pessoas não iam nem escutar, iam falar que ele estava doido, maluco, e não iam nem ouvir, por causa desse pré-julgamento. O segundo é que a parábola, elas são narrativas simbólicas que usam as coisas do cotidiano. Então, talvez vocês já lembrem de alguma parábola, mas na de hoje vocês vão ver que Jesus usou a casa, a rocha, a areia, a chuva, o vento, coisas que a população estava acostumada naquela época, não era nada desconhecido. E isso serve até hoje para a gente conhece todos esses elementos. As parábolas, elas também são usadas para ensinar essas verdades espirituais mais profundas, como a vida após a morte, adaptadas à capacidade de compreensão da época. Porque pensem, se hoje a gente ainda não consegue entender tudo aquilo que Jesus quis dizer, imagina anos atrás. A gente estava lá, a gente não compreendia. Então as parábolas, elas ensinam essas verdades e ficam conosco. Anos após anos, séculos após séculos, elas vão ficando dormentes em nossa memória e vão surgindo quando a gente está pronto a entender melhor elas. E também, as parábolas, elas falam para todos. Independente da cultura, da intelectualidade, todo mundo consegue compreender aquela história, aquela parábola. Então aqui são alguns dos motivos que Jesus falou por parábolas. E mais alguns é a proteção da verdade. Porque se Jesus falasse que ele queria trazer coisas novas para aquela sociedade, falar da moral, como ele falou, essa verdade seria banida. Como foi tentado ser feito, né? E através das parábolas não tinha o que se banir, não tinha o que se negar, era apenas uma história. Então isso acabou servindo como um escudo simbólico para que essas verdades permanecessem vivas após tantos anos. E também, como eu já falei um pouquinho antes, as parábolas, elas dormem na nossa memória até que a gente esteja pronto para compreendê-las. Então a gente ouve uma história, às vezes a gente não entende nada dessa história. Por exemplo, a parábola da casa sobre a rocha, eu já tinha ouvido, mas eu nunca tinha parado para entender direito o que será que Jesus quis dizer com aquilo. Hoje, ouvindo de novo, estudando de novo, ouvindo outros palestrantes, aquela verdade vai acordando um pouquinho mais dentro de nós. Então foi por isso que Jesus falou através de parábolas. E esses números, eles não são exatos, porque ninguém sabe ao certo quantas parábolas existem, mas é mais ou menos esse o consenso de que pelo menos 30% dos evangelhos, Mateus, Lucas, são parábolas, que é um pouco mais de 40 parábolas em todos os evangelhos. Então Jesus realmente utilizou das parábolas para trazer o conhecimento para a gente. Aqui são algumas que a gente está mais acostumado. A parábola do bom samaritano, a gente fala bastante, da figueira estéril, do joio e do trigo, filho pródigo, e tem tantas outras. Falando da parábola de hoje, então, uma introdução do momento em que ela foi falada, em que ela foi contada. Existe o Sermão do Monte, que muito é falado aqui nas palestras também, que é o momento em que Jesus subiu até o monte para falar sobre as bem-aventuranças, que também é muito falado. Bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos e por aí vai. Essas bem-aventuranças, elas estão lá relatadas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E durante o Sermão do Monte, Jesus falou para diversos públicos em diversos momentos desse sermão.
Claro que é difícil categorizar num grupo só, mas mais ou menos só para fins didáticos. Quem falou isso foi o Jorge Elahá, numa palestra sobre essa parábola. Lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus falou mais para os discípulos, quando ele falou sobre ser sal da terra, luz do mundo, sobre o cumprimento da lei. No capítulo seguinte, 6 de Mateus, Jesus falou sobre a riqueza, sobre as coisas da matéria, sobre o nosso egoísmo, quando ele falou sobre a esmola, sobre os tesouros do céu e entre outros. E no último capítulo, falando das bem-aventuranças, Jesus explorou um pouquinho mais as questões religiosas, um pouquinho mais o orgulho daquela época das pessoas que se diziam religiosas, se diziam seguir as leis de Deus, mas ainda tinham muito orgulho dentro delas, assim como a gente aqui hoje também tem. E nesse último capítulo, no final das bem-aventuranças, Jesus encerrou com a parábola de hoje. Foi assim que Jesus ensinou, e as bem-aventuranças, que o Sr. Nelson sempre lembra, é o centro do evangelho, é a base do evangelho de Jesus, né? Se a gente tirasse todo o resto e ficasse só as bem-aventuranças, a gente teria o básico que a gente precisa. E Jesus encerrou, então, com a parábola da casa sobre a rocha. E não foi à toa, porque essa parábola, como a gente vai falar hoje, ela é uma chamada à ação prática. Todo mundo ouviu Jesus falar das bem-aventuranças, e agora? Jesus finaliza falando, vamos praticar. Vamos botar no nosso dia a dia tudo que eu falei até aqui. E é sobre isso que a parábola vai falar. Eu trouxe ela aqui então, eu vou ler ela trechos por trechos e depois a gente vai desmembrando. Como eu já comentei, eu ouvi uma palestra do Jorge Elahá com o tema A Parábola da Casa sobre a Rocha. Está lá no YouTube. Convido vocês a escutarem o Jorge a falar, ele é muito bom. Então, esses elementos que eu vou trazer aqui hoje foram a fala do Jorge nessa palestra. Jesus começa falando então, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Essa parábola, então, está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Esse é o centro da parábola. E agora eu convido vocês a gente fazer algumas reflexões para entender. Como eu comentei, Jesus trouxe a parábola, mas ele quis dizer mais do que as coisas materiais. O que ele quis dizer com casa, com edificar, com a rocha, com a chuva, com o vento e com a areia? Que significado espiritual tem isso para o dia de hoje? E é isso que a gente vai conversar. E enquanto a gente vai falando, eu convido vocês a fazerem a mesma reflexão que eu fiz quando eu estava estudando. Ainda não acabei a reflexão, estou fazendo ainda, que é onde a gente tem edificado a nossa casa. No final da palestra, talvez a gente já tenha uma noção de onde que a gente edificou ela. Então, para começar, vamos refletir o que é a casa. Que acho que a figura principal ali da parábola, a casa, o que é? O que Jesus quis dizer com ela? Eu vou repetir a frase em que ele fala da casa, que todos aqueles que escutam as palavras e a praticam é o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. A casa material, aqui que a gente vive, que a gente dorme, que a gente se alimenta, ela serve de abrigo, de proteção. Quando cai uma tempestade lá fora, a primeira coisa que a gente faz é tirar a roupa do varal e correr para dentro de casa, para se abrigar. É para isso que serve a casa material. A casa que Jesus quis dizer aqui na parábola é a casa espiritual, que é aquela casa que existe dentro de nós, dentro de cada um de nós, que liga o coração com a consciência, é aquilo que vai ditar a forma como a gente vive, é essa casa espiritual. E é sobre ela que Jesus está falando aqui. E assim como a casa material, essa casa espiritual também serve como abrigo e como proteção. Não material, mas para os momentos difíceis. Quando chega aquela dor, aquela dificuldade, essa casa também vai nos abrigar. A gente vai falar um pouquinho depois disso. E aqui eu até trouxe uma foto de uma edificação de um prédio.
de uma construção, porque às vezes a gente passa na rua e vê uma construção começando e é sempre assim, né? Sempre tem a base, os alicerces para construir o prédio. Quando a gente vai construir um prédio, uma casa, material, a gente procura alguém que entenda do assunto. Ninguém aqui vai chegar e vou construir uma casa hoje e sai construindo a casa. A gente nem consegue. E a gente começa por onde? Por esse fundamento, por esses alicerces, que é o que dá a base, que é o que vai fazer com que o prédio não caia, que a gente consiga subir esse prédio. A edificação que Jesus nos convida a fazer na parábola é a mesma coisa. Só que ao invés do mestre de obras, a gente vai procurar Jesus, que é o nosso mestre de obras. Ele que entende do assunto que vai nos ajudar a erguer a nossa casa moral, espiritual. A gente não tem que tentar sozinho, porque a gente não vai conseguir. Se a gente tentar erguer essa casa sozinho, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai conseguir, a gente precisa dele. E esses alicerces, que é o que está aqui na imagem, é o Evangelho de Jesus. É isso que vai servir como a base para sustentar o nosso edifício. Então foi isso que Jesus quis dizer com edificação. E a rocha, que é acho que a segunda figura importante ali da parábola, antes da gente falar o que Jesus quis dizer com a rocha, um contexto um pouquinho histórico, que a conexão da rocha com Deus, ela existe há muito tempo, desde o Antigo Testamento. Moisés, ele subiu numa pedra, num monte, para receber as leis de Deus. As leis de Deus foram escritas numa pedra, não num papel, porque dura mais tempo, é mais permanente. As oferendas a Deus, há muito tempo, eram feitas também no alto de uma pedra, no alto do monte, assim como os templos também eram construídos no alto, para que qualquer um que estivesse passando conseguisse enxergar e ir até aquele templo. Esses aqui são só algumas das referências que existem ligando Deus com a rocha. Tem vários outros. Então também não foi à toa que Jesus usou a rocha aqui. A rocha, na parábola, são as leis de Deus. E é em cima disso que a gente tem que edificar a nossa casa. Porque se a gente edifica a nossa casa em qualquer coisa que não sejam as leis de Deus, não vai sustentar a casa. Em algum momento, pode ser que sustente por um tempo, mas em algum momento essa casa vai desmoronar, assim como na parábola. Porque a única coisa que é imutável, que é permanente, são as leis de Deus. E essas leis de Deus a gente pode expressar como a verdade. É por isso que é imutável, porque é a verdade. E está expressa onde? No Evangelho de Jesus. Foi esse o grande objetivo dele, veio trazer essas leis de uma forma simplificada para a gente. E aqui eu trouxe uma fala de Humberto de Campos, que está lá no livro Boa Nova, no prefácio do livro. Humberto de Campos narra o seguinte, eu achei muito bonito. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Então aqui Humberto de Campos narra Jesus como sendo essa rocha secular que nos sustenta. E é isso que Jesus disse também na parábola. Outro elemento presente é a areia. Tem o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha e tem o homem insensato que construiu a casa sobre a areia. O que é então essa areia? A areia, se a gente for tentar construir um castelinho de areia sobre areia, ele vai ficar, a areia até que ela é um pouco firme, até certo momento. Se dá uma chuva, se a maré sobe, se dá um vento sul, que dá bastante aqui em Floripa, já vai desmoronar tudo. Então a areia ela não é sólida, ela não é confiável e é derrubada por qualquer adversidade que aparece. Eu convidei vocês a fazer uma reflexão da onde estamos construindo a nossa casa, né? A reflexão que eu fiz até então, que eu falei que eu não acabei ainda, eu pensei assim, a minha casa ela não está na areia, mas ela ainda não está sobre a rocha. Ela está ali no meio do caminho, talvez umas pedras medianas, já está ali, mas ainda não é uma rocha. Ainda tem trabalho a ser feito. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essas duas casas. Primeiro a casa sobre a areia. Ficou um pouquinho pequeno para vocês, né? Desculpa. A casa sobre a areia é todo aquele
que tem edificado a sua existência sobre o terreno do materialismo, do consumismo, das coisas da matéria, dos gozos passageiros, e está fadado a ter a casa em ruínas, porque a areia não sustenta, não mantém. E essas bases do materialismo, das coisas aqui da terra, não é o suficiente para manter a nossa casa edificada, não é o suficiente para nos abrigar da chuva, do vento, das tempestades da vida. E toda vez que a gente não tem compromisso com as leis de Deus, ou seja, a gente vem ouvir palestra, fazer palestras, a gente lê livros, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não pratica, que foi a chamada de Jesus na parábola, a gente está construindo a casa sobre a areia. Então não basta ouvir, não basta estudar, não basta ter o conhecimento. É importante, é o primeiro passo. Mas a gente precisa praticar. Só assim a gente vai estar edificando a casa sobre a rocha. Já a casa sobre a rocha, então, é todo aquele que ergue a sua evolução apoiada no solo seguro. Que solo seguro é esse? O solo seguro da vida verdadeira, que é a vida espiritual, não a vida material. Quando a gente edifica a nossa casa, quando a gente vive o nosso dia a dia, as coisas grandes e as pequenininhas, lembrando que somos espíritos imortais, que não é só o aqui e o agora que importa, a gente está construindo esse abrigo contra as tempestades, aqui eu gostei, contra os abalos naturais do tempo. Os abalos, eles são naturais, eles vão vir, as tempestades vão vir, vai acontecer, não tem como escapar. O que a gente pode fazer é edificar a nossa casa sobre a rocha. E essa casa, toda vez que a gente já está buscando, talvez a gente não tenha conseguido ainda, mas buscando edificar sobre a rocha, ela serve de abrigo, não só para a gente, mas para todo aquele que cruza o nosso caminho também, para esses corações que nos rodeiam, a nossa casa também serve de abrigo se ela for bem edificada. Aqui eu acabei de perceber que eu não botei, mas é de Emmanuel, eu não me recordo qual que é a obra. Emmanuel, ele fala que a gente não pode se esquecer que toda edificação de valores espirituais eternos deve erguer-se no dia a dia, pedra a pedra, tijolo a tijolo, unidos com o cimento da atenção, da vigilância e da perseverança. O cimento, o que ele faz? Ele une, né? Ele gruda, ele faz fixar um tijolo no outro. Então, para a gente erguer essa casa, tem que ser no dia a dia, pedra a pedra, e é suado, é difícil, com paciência, junto com o cimento da atenção, da vigilância e da perseverança. E essa construção, tijolo a tijolo, não é em um dia, não é em um mês, não é em um ano, nem em 10 anos que a gente vai construir a nossa casa. Não é nem em uma encarnação, gente. E é por isso que a gente está aqui, que a gente volta, reencarna, é para construir essa casa. E essa é a bondade de Deus que a gente tanto fala. Deus é justo, Deus é bom, mas como? É isso, essa oportunidade de estar aqui, encarnado no corpo físico, construindo mais um pedacinho da nossa casa, é a bondade de Deus para conosco. Porque mesmo se a gente construa e não coloque o cimento, vai cair. A gente pode voltar no dia seguinte e botar aquele tijolinho de novo. No dia seguinte, bota outro, e vamos construindo através da paciência. Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, diz que com a sabedoria se constrói uma casa. Com o entendimento, ela se firma. Então, eu já falei, mas eu vou repetir tamanho a importância. O conhecimento, a sabedoria é importante. A gente está aqui hoje ouvindo, eu ter estudado para trazer para vocês é importante. Mas se a gente não entender, e a gente só vai entender quando a gente sentir e quando a gente praticar, a gente não vai estar edificando a casa. Então, a gente precisa dar um passo além. A gente precisa vivenciar o Evangelho de Jesus. E não é fácil, porque a gente vai ser testado. Porque se a gente quer melhorar, se a gente quer construir a casa, as provas, os testes, eles vão vir. E não vai ser fácil, só que a gente precisa lembrar disso aqui, dessa casa que serve para a gente mesmo, não é para o outro. Ajuda o outro, mas o principal benefício é para nós mesmos.
Outra lembrança sobre a casa, sobre a rocha, é que ninguém constrói uma casa nos alicerces, no fundamento que o outro preparou. Eu trouxe a foto dos alicerces no início. Se eu passo, vejo um terreno sendo alicerçado, eu não consigo entrar e construir a minha casa lá. Eu tenho que construir o meu próprio alicerce, a minha própria base. E para a nossa casa moral é a mesma coisa. Eu não vou conseguir construir a minha casa com conhecimento, com a vivência da Fábio. Eu tenho que construir a minha própria casa. É uma jornada individual. Mas não significa que a gente não precise de ajuda. Não significa que a gente tenha que fazer isso sozinho. Muito pelo contrário, a gente não vai conseguir sozinhos. A gente precisa da ajuda dos amigos, da casa espírita muitas vezes, mas principalmente de Jesus, nosso mestre de obras. Eu gostei dessa metáfora, Jesus, o mestre de obras da nossa vida. A gente precisa dele nos mostrando o que fazer, aonde colocar o tijolo, como colocar o tijolo. A gente precisa dele. E o resto da parábola traz mais 2 elementos que faltam a gente entender, que é quando Jesus disse: "E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha." O que Jesus quis dizer com chuva e com os ventos? Eu achei muito legal essa analogia que o Jorge Elarra trouxe. A chuva são as lágrimas, o sofrimento, o desespero, as angústias, todas as dificuldades que cada um aqui tem a sua. Não adianta comparar dizendo que a minha é melhor, é pior que a do outro. Cada um sabe a sua dificuldade. Qualquer dificuldade, grande ou pequena, é essa chuva que vem testar a nossa casa, ver se ela vai estar firme ou vai estar mais ou menos. O vento é tudo aquilo que remete ao sopro, às ideias que vêm de todas as direções. Muitas vezes a gente está numa situação difícil ou a gente está ali com o nosso propósito e vem ideias de você tem que fazer isso ou você não tem que fazer isso, faz aquilo, faz não sei qual outro, e a gente se perde um pouco. Esses vendavais, às vezes eles sopram de todas as direções e destroem essa casa. Então foi isso que Jesus quis dizer com chuva e com vento. E aqui é importante a gente fazer uma reflexão. Eu vou chamar a chuva e o vento de tempestade, vou dar esse nome. A tempestade, ela vem, mas se a casa está bem alicerçada, ela suporta. E assim como a chuva que vem, toda chuva passa. Por mais que ela dure dias e dias, ela vai passar. E essa chuva de angústias, de desespero, de tristeza vem, mas também vai passar. A gente precisa que a nossa casa aguente firme enquanto a chuva não passa. E às vezes, ontem a gente fez o Evangelho no Lar no Instagram, convido vocês a assistirem depois com a Vládia. E a Vládia trouxe que a gente julga o outro muito fácil e muito rápido. E muitas vezes a gente compara as nossas dores com a do outro. A gente pensa assim, o seu Nelson não tem problema, tá sempre sorrindo, sempre alegre, sempre abraçando todo mundo. O seu Nelson não tem problema. A gente não sabe o que se passa no coração do outro. Às vezes esses ventos, essas chuvas que atingem o outro é diferente. Às vezes é um problema no relacionamento familiar, problema com drogadição na família, coisas que a gente não vê, mas que estão lá. Então a gente não pode sair julgando o outro, julgando a casa que o outro está construindo. A gente tem que ajudar, tem que se colocar à disposição para ajudar o outro também. E acho que de todas as reflexões que o Elarra fez na palestra, essa foi uma das que eu mais gostei, que a tempestade ela vem para todos. Na parábola, Jesus fala que a tempestade veio para a casa que foi edificada sobre a rocha. Inclusive, veio primeiro para essa casa e depois veio para a casa construída sobre a areia. Então, às vezes, a gente está aqui, vem no centro espírita, está cansado, mas vem mesmo assim. A gente se esforça dentro de casa, no trabalho, a gente faz tudo certo. E mesmo assim vem a dor, vem a dificuldade, e a gente pensa, por que comigo eu estou me esforçando tanto, estou fazendo tudo certo? Mas justamente por isso, justamente porque a gente está fazendo tudo certo, se esforçando, que a aprovação vai vir. A casa ela precisa ser testada, porque só se a casa for testada a gente vai saber se ela está na rocha, ou na areia, ou no meio do caminho, que também pode ser. Então, a gente vai sofrer as perturbações do mundo, porque a gente está no mundo.
É um planeta de provas e expiações, então vai ter solidão, abandono, desamor, doença do corpo físico, conflitos no lar, dificuldades íntimas, todo mundo vai passar por várias dessas ao longo de uma encarnação. O problema não está nisso, não está nas dores da dificuldade. O problema está em como eu ergui a minha casa mental para suportar. Às vezes, o nosso objetivo é esse, o meu pelo menos é, né? É ter uma casa mental tão bem erguida, tão bem estabelecida que a chuva vem e eu não vou nem reparar que está chovendo, porque a casa está bem solidificada. Eu no momento reparo, fico com medo da chuva, né? A casa daquela tremida. Um dia eu não vou nem reparar, porque a casa vai estar bem erguida e nos protegendo. E aqui eu botei pra gente não esquecer, eu comentei que teve o Evangelho no Lar ontem ao vivo. O Evangelho no Lar é o nosso abrigo. Ele reforça as paredes, as janelas da nossa casa contra essas tempestades. Muitas vezes a gente pede para fazer irradiação, oração aqui na casa espírita, vamos para tratamento e muitas vezes vem o retorno da espiritualidade que, como parte do tratamento, a gente tem que ouvir doutrinária, fazer o Evangelho no Lar, ler obras edificantes. Por quê? Porque não tem segredo. Esse é o caminho para a gente edificar a nossa casa. Então fica outra reflexão. Estamos fazendo isso? E o tempo passa rápido aqui na frente, mais do que quando a gente está aí, já se encaminhando para o encerramento. Isso aqui eu acabei de falar. Emmanuel fala: se o piso não suporta as paredes, se as paredes não toleram o teto, se as vigas de apoio não se irmanam uns aos outros, enlaçando-se entre si, é impossível a sustentação da obra em si como reduto de moradia e educação, amor e progresso. Aqui é uma reflexão de Emmanuel na nossa casa, no nosso lar, dentro das 4 paredes que a gente vive. Assim como uma casa material, se o chão não suporta as vigas, não vai suportar o teto. Se a gente não se tolerar dentro de casa com aqueles que convivem conosco, a casa também vai entrar em ruínas. A Vládia também falou isso no Evangelho ontem. A gente não se tolera mais. Qualquer coisa que o outro fala, a gente já se irrita, a gente já perde a paciência. A gente tem que se tolerar mais para que essa casa permaneça em pé. E aí, eu falei que a minha parte favorita tinha sido da chuva e do vento, mas não foi, foi essa, eu tinha esquecido. E aí, eu cheguei nessa parte ouvindo Jorge Larraul, eu pensei assim, minha casa tá um pouquinho em ruína, né? Caiu, deu uma caída aqui. E agora? Não construí a casa sobre a rocha. O que eu faço? Tá tudo perdido? Nunca. Nunca tá tudo perdido quando a gente acredita em Deus, quando a gente segue Jesus. E aí, eu trouxe uma fala que Jesus teve quando Maria de Magdala procurou ele, perdida, abandonada, sem ninguém no mundo, sem esperança nenhuma. Ela procura Jesus e fala, e agora? O que eu faço? O que é da minha vida? E ele fala essa frase que eu nunca mais vou esquecer, eu acho uma das falas mais lindas de Jesus. Ele vira para ela e fala, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Aqui a imagem ficou um pouco escura no telão, mas depois de uma tempestade, tudo em ruínas, mesmo assim a florzinha dá um jeito de nascer. E é assim também com a gente. Toda vez que a gente lembra de Deus, que a gente lembra da sua bondade, que a gente pede ajuda a Jesus, ao anjo da guarda, a nossa florzinha vai voltar a germinar. A nossa casa vai voltar a se reerguer. Então, toda vez que a gente passa por uma dificuldade que abala a nossa casa, que ela cai em ruínas, é o momento da gente parar e refletir o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo e como eu edifiquei a minha casa. É hora da gente solidificar as certezas que a gente tem. Se elas não são muito boas, que a gente mude, que a gente busque essas outras certezas do espírito imortal, perguntando quem que eu quero ser. Muitas vezes eu me vejo em algumas dificuldades e às vezes eu faço essa reflexão um pouco tardia, mas eu sempre busco fazer
É isso que eu quero para mim? É essa pessoa que eu quero ser? Se a resposta é não, então eu dou meia volta e mudo o que eu estou fazendo. Busco uma outra direção, uma outra perspectiva. A gente não tem que ter vergonha de mudar. A gente não tem que ter vergonha de admitir que a casa não foi bem construída mesmo. A gente tem vergonha de permanecer o mesmo, de não mudar. Porque se a gente permanecer na casa sobre a areia, a gente vai ser infeliz, porque a gente vai estar afastado das leis de Deus. Então, finalizando, vamos deixar para trás esses terrenos arenosos, incertos, que nos abalam, e vamos edificar a nossa casa sobre a rocha, que é o único lugar seguro para a gente construir, é sobre ela, sobre o Evangelho de Jesus, para a gente poder ser feliz. A gente já pode ser feliz aqui agora, a gente não precisa esperar ser espíritos perfeitos, a gente só precisa seguir o Evangelho de Jesus. Ainda é tempo. O dia se renova, não acaba o dia, a gente não dorme, não acorda no dia seguinte, dorme de novo, acorda. O dia sempre se renova. A nossa vida também. Sempre a chance de mudar, de recomeçar, de fazer melhor, diferente. E aí Jesus, esse aqui é o penúltimo slide, na parábola ele nos convida a ouvir, porque ele fala, todo aquele que me ouve, o que Jesus nos convidou a ouvir então? Às vezes pode parecer difícil saber o que Jesus nos convidou a ouvir, mas não é. Ele nos convidou a reconciliar através do perdão com os adversários, a não julgar, a fazer a caridade sem olhar a quem, a dar outra face, a buscar primeiro o reino de Deus. E se tudo isso for difícil demais pra gente, que a gente ame. Porque esse foi o principal convite de Jesus, amar. Amar é tão fácil que só basta amar. Divaldo falou isso. É tão simples que é só amar. Não tem segredo. É só amar. É isso que Jesus nos convidou a ouvir. E eu não vou finalizar com uma frase de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Ele disse aos discípulos e nos diz até hoje, porque também somos seus discípulos. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Então, o convite de hoje para a gente sair daqui é refletindo onde construímos a nossa casa e que a gente seja fiel a Jesus, porque Ele é fiel a nós, a todos os instantes. E o bom ânimo, a alegria, a forma como a gente vive a vida feliz vai representar a nossa estrela guia da onde a gente tem que ir. Boa noite, fiquem com Deus.